Vou convidá-los a abrir a Bíblia, mesmo sentados, com reverência a Deus e a sua palavra, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Aqui. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 20, tá bom? Lucas 17, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, o Senhor Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, bendito Senhor, Senhor da glória. Que bom é que estar sob as tuas mãos, debaixo das tuas mãos benditas, na tua presença santa. Eu quero te pedir, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida seja iluminada de forma que nós compreendamos os teus desígnios eternos para o nosso caminhar. Eu te agradeço, Santo Deus e Eterno Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Algumas coisas na Bíblia são por demais interessantes, pelo simples fato da Bíblia ser a palavra de Deus, mas também ela ter sido escrita numa cultura diferente, num tempo diferente, num idioma diferente do nosso. É por isso que às vezes você e eu também temos alguma dificuldade de compreender as linhas da palavra de Deus. Imagine, por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes, que o Antigo Testamento, ele é escrito numa língua, no idioma morto, o hebraico. Em lugares específicos de Israel que se fala este idioma. E para você ter uma ideia da dificuldade do hebraico, eu estudei 4 anos no seminário, fiz 2 períodos de hebraico e não sei absolutamente nada sobre hebraico. Ele não tem vogal, por exemplo. Tenta falar o seu nome sem as vogais, sem o A e o U. Você não vai conseguir. O hebraico não tem vogal. Aí tem uns pontinhos assim para poder dar a sonoridade. O hebraico nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Então, se não fosse só a dificuldade da língua, é escrito numa distância de épocas muito grande. Se não fosse só a distância, é escrito numa cultura muito grande. É escrito num termômetro cultural diferente dos nossos. Em alguns momentos da história da Bíblia, ou na maioria dos momentos, homens, por exemplo, usavam vestidos. O nosso Senhor Jesus usava vestidos. Hoje é inadmissível que, para nós, pelo menos, que um homem use vestido. Então, as linhas da Bíblia, elas são por demais complexas. Por exemplo,
igreja, a palavra igreja, que no termo grego é eclesia. O nome, a tradução é assembleia. Mas não é uma assembleia de santos, uma assembleia de crentes. Podia ser qualquer assembleia. Essa palavra igreja era usada, por exemplo, parafraseando, né, ou trazendo para os dias de hoje, para uma assembleia do seu condomínio, ou uma assembleia da sua escola, uma assembleia do grupo de moradores de uma região. Falava assim, assembleia do condomínio, assembleia da guarda pretoriana, assembleia romana, assembleia do Senado. Ou igreja do Senado, igreja da guarda romana. E tinha a Assembleia de Deus. Era a Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Crentes. Então o nome igreja não é exclusivo da igreja. No tempo do Senhor Jesus podia ser aplicado em qualquer outra reunião. E o reino de Deus? O reino de Deus ele vem sendo falado, vem sendo prometido pelos pais da igreja, pelo Abraão, pelo Isaac, pelo Jacó, pelos juízes, pelos profetas, pelos reis. O reino de Deus está vindo. Virá aquele que vai destronar o império inimigo e vai estabelecer o reino de Deus. E verdadeiramente ele veio. Mas ele veio num domingo, em cima de um burriquinho, entrando na cidade santa, na Jerusalém. E eles falaram, não pode ser esse que vai estabelecer o reino de Deus. Ele não tem jeito, ele não tem performance de um grande guerreiro, do imperador que vai destronar, que vai derribar o império que nos assola, que nos aflige, que nos maltrata, que nos escraviza. E aí vem Jesus, o próprio, dizendo, olha, eu quero apresentar para vocês o reino de meu Pai, o reino de Deus. Eu quero apresentar para você o que você está fazendo aqui nessa noite. O que esse negócio chamado eclesia, o que esse negócio chamado igreja, qual é a diferença de fato que faz na sua vida? Porque se eu te perguntasse, fizesse uma pergunta coletiva, por que você crê em Deus? Por que você é crente? Por que você está aqui nessa noite? Por que você busca uma experiência divina, uma experiência religiosa? Por que você, se alguém te perguntar qual é a tua religião, você responde, eu sou evangélico, sou cristão. E se eu te perguntar como é que isso aconteceu na tua vida? Normalmente, com pouquíssimas exceções, as respostas serão 3. Eu nasci numa família cristã. E todos os meus ensinamentos foram na religião cristã. E minha mãe, minha avó me levavam a uma igreja evangélica. E eu comecei a caminhar na fé e estou aqui. Ou poderia ser uma segunda história. Eu estava vivendo um problema muito sério na minha vida. A vida virou de pé a cabeça. Eu comecei a procurar uma saída. E aí alguém apresentou-me uma igreja, apresentou-me uma religião. E eu fui lá. Frequentei o templo, o lugar onde eles se reúnem, ouvi umas músicas que trouxeram alento ao meu coração, uma palavra que trouxe um aconselhamento à minha alma, e falei, poxa, legal, é aqui que eu vou dar solução. E disseram ainda que tem umas irmãs, os irmãos, o pastor, que ora e as coisas se resolvem. Aí eu fui ficando.
Esse é o meu caso. É a minha história. Ou talvez você fale assim, mas eu estava procurando um sentido para a minha vida, perdi completamente o rumo da minha história, não estava acontecendo nem problema nenhum, mas a minha vida estava sem sentido. E eu comecei a ler alguma coisa, me entregaram um folheto, eu mesmo na minha casa tinha uma Bíblia lá, eu comecei a ler, e comecei a ver sentido nessa história na Bíblia, né? Essa história é meio louca, é verdade, né? Mas deu sentido à minha existência. Aí o passo seguinte foi procurar onde é que havia umas pessoas que acreditavam nessa loucura, e aí eu comecei a caminhar na fé também. Essa talvez seja a tua história, ou talvez nenhuma dessas histórias sejam a tua, mas o fato é que você está aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, é porque de alguma forma você já ouviu falar de Deus, você olha para Deus com um olhar diferente, você olha para a religião como a religião da fé, e você de alguma forma tem uma prática de fé, quer seja na oração, quer seja frequentando um lugar religioso, quer seja lendo os escritos sagrados, ou seja, alguma coisa te move nesse mistério chamado igreja. Mas o fato, meus irmãos, e deixa eu falar como família aqui, é que a forma que você chegou, ela até tem um interesse pessoal. Cada um tem uma história, né? Mas não vai fazer muita diferença na sua vida ao longo da sua jornada. O que vai fazer de verdade diferença na sua vida é como é que você ficou depois que você chegou. O que de verdade vai alimentar a sua alma, vai te manter em pé, independente das circunstâncias à sua volta, é quem você se tornou. Depois que você se encontrou, depois que você foi alentado, depois que você começou a frequentar, como que está a sua vida, como que está a sua caminhada hoje? E vai estar amanhã e até o Senhor Jesus decidir quando vai ser o final dessa história. E aí tem mais 3 respostas também que a gente pode fazer. Aliás, uma pergunta com 3 respostas. Por que é que você quis ser? É só para resolver o problema momentâneo, o momento esquisito que a tua vida se tornou? Ou tem uma razão pontual que não é a base da tua história que você conta, mas a base da história que Deus conta sobre você? Porque o Senhor Jesus disse assim, me ajude. Porque Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, me ajudem, tenha vida eterna. Então, pastor, é isso, é por causa disso que eu estou. É porque eu quero ter vida eterna. A vida é a coisa mais importante na minha vida e há uma promessa de vida eterna e eu quero fazer parte dessa herança da vida eterna. Ou seja, eu quero experimentar da salvação. Eu quero ser salvo, estar salvo. Mas salvo de quê? Aí que vem as 3 respostas. Aí um grupo mais vai dizer assim, eu quero estar salvo do diabo, pastor. O diabo é o inimigo de Deus, é o inimigo das nossas vidas e ele faz coisas assim. Aí outro grupo, um pouquinho menos, vai dizer assim, eu quero estar salvo do inferno. Que eu já vi aí umas figuras alegóricas acerca do inferno e o negócio lá é esquisito demais, assim, é fogo e ranger de dente, é sofrimento pra caramba, assim. Eu não quero passar por aquilo, então eu quero estar salvo do inferno.
E outro menos um pouquinho, vai dizer assim, eu quero estar salvo é desse mundo, esse mundo perverso. Esse mundo, cada dia que você abre lá o canal, morre uma pessoa inocente nesse estado. Eu quero estar salvo dessa violência desgraçada que tem aí, que vive aí nesse tempo. E é isso. O problema é que você e eu, nós compartilhamos a vida com pessoas que elas não creem no diabo, não creem no inferno e estão muito bem nesse mundo. Ou pelo menos elas entendem que estão muito bem nesse mundo. Então se você for falar dessa salvação para eles, eles vão dizer assim, não, mas eu não quero ser salvo nada disso, eu não preciso ser salvo. Diabo é coisa da cabeça de vocês, inferno é coisa que vocês inventaram. E o mundo não tá tão fácil, mas dá para viver. Nós somos brasileiros. Nós conseguimos caminhar. Nós não desistimos. E é nesse contexto que um grupo religioso, assim como a gente, quando nós pautamos a religião, nós não somos diferentes desse grupo. Há uma diferença, mas na religião não há. Eles indagam o Senhor Jesus e perguntam ao Senhor Jesus acerca do reino de Deus. Quando virá, já que tu está dizendo aí que vai vir? Porque nós sabemos da promessa que Isaías fez, nós sabemos da promessa que Ezequiel fez, nós sabemos das promessas dos profetas, dos nossos pais, nós conhecemos as promessas. Que virá o Messias, nos libertará da opressão desse mundo, do diabo, do inferno, da dificuldade, de tudo que nos assola e vai nos levar ao reino da sua luz, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus. Nós conhecemos essa promessa. Agora, quando que isso vai acontecer? Já vieram os pais, os juízes, os reis, os profetas e nada. Aí Jesus responde para esse grupo religioso que era chamado dos fariseus. Os fariseus eram um grupo dos judeus que eram extremamente, radicalmente zelosos pela doutrina. Era um grupo que não abria mão da literalidade da palavra de Deus. Ora, Moisés disse para apedrejar a mulher adúltera. Então, coloque ela em praça pública e ela vai servir de exemplo para todos os adúlteros. Vamos apedrejá-la até a morte. Eles eram literais. Ah, homem, vem cá, você está com a mão ressequida, eu vou curar você. Mas os fariseus falavam, não cura. Deixa ele com a mão ressequida, porque no sábado não pode fazer nada. E hoje é sábado. Deixa o homem sofrer, porque no sábado não pode fazer nada, é o sétimo dia, é o dia do descanso. Eles eram literais na interpretação do texto, extremamente zelosos, extremamente radicais. E eles se aproximam de Jesus para poder indagar, porque esses que eram radicais e zelosos com a religião eram os mesmos que arquitetava uma forma de condenar, de crucificar e de matar o Senhor Jesus. E assim eles fizeram, eles foram exitosos nessa jornada. E Jesus responde para ele, olha, o reino de Deus não vem com aparência. Então Jesus está dizendo para vocês não vão ver o reino de Deus. Vocês não vão contemplar com os olhos do seu rosto. Na verdade, o Senhor Jesus disse, o reino de Deus já veio. Mas como já veio? A gente ainda está nesse mundo, a gente ainda está sofrendo os ataques do inferno, do príncipe das trevas. O reino de Deus já veio. E ele está, essa é a resposta do Senhor Jesus, dentro de vocês. O texto, quando diz o reino de Deus está dentro de vocês, se você pegar as traduções mais singelas, vai dizer o reinado de Deus
está dentro de vocês. E ele disse, mas como está dentro de nós, assim? A gente está esperando ver um homem, um imperador, um líder. Não, vocês não vão ver. É por isso que vocês estão esperando, porque vocês estão esperando ver. O reinado de Deus já veio. Sabe por quê? Porque o reinado de Deus não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Ele age dentro de vocês. O reinado de Deus, ele não é algo insinuante, atraente. Ele é persuasivo, mas ele é algo profundo, intenso. Ele transforma a tua visão de vida, do mundo. Ele te dá vontade de viver. Mas viver de fato, não é existir. O reino de Deus não te faz temer a morte, por exemplo. O reinado de Deus modifica a caminhada da tua história. Porque assim como a eclesia ou igreja representava a assembleia e poderia ser qualquer assembleia, o anúncio do reino de Deus é o que nós chamamos do evangelho. E o que é o evangelho? A tradução é boas novas. Mas boas novas também pode ser usada em qualquer cultura, em qualquer grupo social. Boas notícias. Mas quando o Senhor Jesus fala àqueles fariseus, ele está falando, eu venho vos apresentar uma boa notícia, um evangelho. Mas essa boa notícia é uma notícia diferente das outras boas notícias que você tem na vida. Hoje eu estava olhando as notícias e estava lá na notícia, não é porque eu busquei, mas estava. Que ontem uma pessoa ganhou a Mega Sena. Uma pessoa só. Mais de 50 milhões, se não me engano. E ele jogou um cartão só. Um negócio assim, né? Isso é uma boa notícia? Acho que é, não é? Pensou, você 50 milhõezinhos, Ju? Hã? Bom, o Senhor Jesus disse assim, não, eu quero de verdade te dar uma boa notícia. Porque isso aí a traça corrói, o ladrão rouba, você desperdiça. Pode mudar você, pode mudar a sua família, pode trazer um monte de coisa. Mas o que eu quero te apresentar é algo que vai fazer verdadeiramente diferença eternamente na tua vida. Por isso é uma boa notícia. É o meu reino sobre você. É te dizer que o reino de Deus chegou. É dizer que o reinado de Deus está se apresentando na sua vida. Essa é a maior e a melhor notícia que você pode ter agora. Você não está mais submisso ao mundo das trevas. O diabo e seus anjos malditos, malignos, não têm mais poder sobre a sua vida. O reino de Deus chegou, a Jerusalém celestial chegou e você ainda não foi para lá, mas ela veio até você. Aquela caminhada, aquele exercício para chegar a Canaã, já não é mais justificável, porque o reino de Deus veio até nós. E o reino de Deus se manifesta no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. E ele disse, eu venho para transformar a sua vida. Eu venho para ir vos mostrar um lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também.
E esse lugar só pode ser acessado por meio de mim. Por isso, o reino de Deus chegou, para que você possa experimentar ainda em vida nessa terra, nesse mundo, nesse tempo de violência onde o maligno jaz, experimentar os sinais, o poder, a profundidade do meu reino ou do meu reinado sobre a sua vida. Agora tem um problema. O problema é que essa boa notícia vem acompanhado de algo que aparentemente é contraditório. Porque o reinado de Deus chegou na sua vida, mas você ainda está vivendo no reino dos homens. Você ainda não foi puxado, né? Elencado a condição de ser humano incorruptível. O teu corpo, o teu ser ainda não fora transformado. Você ainda tem desejos, você ainda tem vontades, você ainda peca, você está nessa terra. E isso pode e tem confundido muita gente. Como é que eu vivo debaixo do reinado de Deus, vivendo no reinado dos homens? Como que eu experimento a glória de Deus, ainda estando exposta à glória dessa terra? É uma confusão terrível na vida. Porque a gente fica esperando, por exemplo, os reis da terra resolverem a nossa vida. Porque a gente ainda cria uma expectativa que se ganhar 50 milhões de reais, a nossa vida está resolvida. Porque a gente ainda acha que o reino da terra é suficiente para nos trazer bem-aventurança, felicidade constante, intensa e interminável. E aí essa dualidade fica na nossa vida, o reino de Deus e o reino dos homens, o reino dos céus e o reino da terra. Eu sou puxado pelo reino da terra, tendo consciência que eu sou um habitante do reino dos céus. Porque a própria palavra disse que você, meu irmão e minha irmã, está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você é um ET, é isso mesmo. Você é um ser dos lugares celestes. E Jesus está falando para o fariseu, só que vocês estão querendo ver esse reino. O reino que vocês podem ver é o reino humano, o reino dos homens, o reino com a configuração terrena. E o reino que eu vos trago é o reino dos céus, o reino que vocês não podem ver com os olhos da carne, vocês só podem experimentar com a alma, com o espírito. Então vocês vão ter que decidir em que reino vocês querem viver. No reino dos céus há compaixão. No reino dos homens há impiedade. Nos reinos dos céus nós compartilhamos. No reino dos homens a gente acumula. No reino dos céus, a gente estende a mão. Tanto para levantar, como para ser levantado, para ser levantada. Nos reinos dos homens, a gente faz como o sacerdote o levita. Passa de largo e deixa você morrer. No reino dos céus, a gente olha com amor. A gente sente com amor, a gente faz por amor. No reino dos homens, a gente faz por recompensa. A gente faz por algo em troca. O reino dos céus é incondicional, não importa quem você é. Importa
em quem você crê. No reino dos homens, importa o que você tem. Porque é só tendo no reino dos homens que você passa a ser. Se você não tem, você não é. No reino dos céus, milagres acontecem. No reino dos homens, é vislumbre, é ilusão de ótica. Eu já falei para vocês, uma pessoa enfiar um punhal no pulso e eu ouvi do outro lado saindo. E eu fiquei... ilusão de ótica. É só para você dar um glória fake. No reino dos céus é milagre verdadeiro, que rompe a perpetuidade da vida. É isso que Jesus está falando. Vocês querem ser salvos de quê? Do inferno? Do diabo, desse mundo? Não. Não é isso que deve levar eu e você a buscarmos o reino de Deus. Não é o receio de ser ou de não ser. O medo de poder ou não poder. Mas buscar o reino de Deus, estar nos libertar de nós mesmos. Das mazelas que corroem o nosso coração e a nossa alma. Porque o fato principal não é o temor do diabo, mas o temor a Deus. Não é ter medo de ir para o inferno, mas regozijar na alma em querer ir para o céu. Não é gostar de não ser, é gostar de ser. Não é como esses lugares que, desculpe aí, meu irmão, mas clama pelo nome do diabo e aí faz entrevista com o diabo. Não, eu clamo pelo sangue, pelo nome, pela presença do Espírito Santo, do Senhor Jesus, porque eu quero é contato, é intimidade, é proximidade, é estar sob o governo de Deus. Eu não quero conversa com as trevas, eu não tenho medo das trevas, eu não tenho medo do diabo. O diabo está sobre a sola dos nossos pés, porque assim o Senhor nos prometeu. Nós queremos assunto, nós queremos conversa com Deus Todo-Poderoso, com Jesus de Nazaré, porque o reino de Deus chegou e faz parte da vida daqueles que creem, amém? É isso, é isso, é isso. Já chegou, você não precisa esperar morrer para ver Deus. Não tem esse negócio, quem não morre não vê Deus. Não. Amarrado, repreendido no nome de Jesus. Nós vimos Deus ainda em vida, porque o reino de Deus chegou na vida daqueles que creem. Nós estamos debaixo desse reino, reinado do Senhor. Não são os governadores desse mundo. Se a tua esperança, se a tua expectativa está no governo desse mundo, você é o mais infeliz de todos os seres. Nossa esperança, nossa expectativa, nossa convicção está no governo de Deus sobre nós. Amém. Vamos ficar em pé.